empregado, por força do contrato de trabalho, é subordinado ao empregador, sob pena de configurar, caso contrário, indisciplina ou até insubordinação. Essas condutas podem, inclusive, justificar uma demissão por justa causa, conforme prevê o artigo 482 da CLT. Mas é claro que esse poder tem limites, inclusive por respeito aos direitos fundamentais. Outros deveres mais específicos também são impostos ao empregado, sem que precisem constar expressamente no contrato de trabalho. Entre eles estão agir com probidade, não praticar concorrência desleal, honrar os compromissos, agir com ética e sem violar os bons costumes, entre outros tantos. Também tem inúmeros direitos que estão previstos em lei, mas alguns merecem destaque por estarem consagrados na Constituição Federal e também por se configurarem como direitos sociais. São eles o seguro-desemprego, o fundo de garantia por tempo de serviço, salário mínimo, piso salarial proporcional à extensão e à complexidade, por exemplo. O empregador também tem deveres, pois deve garantir ao empregado todos os direitos extraídos do artigo 7º e não praticar as condutas previstas no artigo 483 da CLT. Essas condutas ensejam a rescisão indireta do contrato de trabalho, que seria como uma espécie de justa causa do empregador. E que condutas são essas? Vamos ver alguns exemplos. Um deles, não exigir serviços superiores às forças do empregado, não tratar o empregado com rigor excessivo, não deixar o empregado em perigo, cumprir com as obrigações que estão previstas lá no contrato de trabalho, entre outras que estão lá previstas na CLT. Por sua vez, o empregador tem o direito de receber a prestação de serviço que foi pactuada. Agora, vamos falar a respeito dos tempos de trabalho. Mas antes, eu preciso esclarecer alguns termos que são muito utilizados, como jornada de trabalho. Esse termo deriva das palavras jour e giorno, que em francês e em italiano, respectivamente, significam dia. Ou seja, jornada de trabalho é a expressão que designa o tempo de trabalho de um dia colocado à disposição do empregador. Já a expressão duração do trabalho compreende o espaço de tempo de trabalho considerando variados parâmetros de mensuração. Pode ser semana, mês ou até ano. O direito do trabalho, dentro do período da jornada ou duração de trabalho, considera não só a prestação de serviços em si, mas também o período em que o empregado se encontra à disposição do empregador. A legislação prevê limites de jornada máxima, podendo apontar uma jornada máxima constitucional e outras limitações mais específicas. Essa duração máxima normal, que é a que está prevista na Constituição, é de 8 horas diárias de trabalho e 44 horas semanais. Mas existem várias exceções para essa duração normal, o que é autorizado pelos próprios termos constitucionais. Veja que a Constituição prevê que a duração de trabalho não será superior a 8 horas diárias e 44 semanais, sendo facultada a compensação de horários e também a redução da jornada. Isso mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então vamos ver algumas exceções. A primeira delas é a das jornadas especiais. Já que algumas categorias de trabalhadores têm um limite de jornada diferenciado, em razão das peculiaridades da sua atividade. Um exemplo é a categoria dos bancários, cuja jornada de trabalho máxima é de 6 horas e duração semanal de 30 horas. Outra exceção é a possibilidade de o empregado ultrapassar os limites máximos de duração do trabalho recebendo uma contraprestação pecuniária, correspondente ao valor da hora normal, mais um adicional de 50%, o que conhecemos como hora extra.
Nesse caso, vale dizer que a CLT impõe um limite de 2 horas extras por dia. A outra exceção à duração máxima é a possibilidade de acordar sistemas compensatórios de jornada. Esses ajustes podem ser semanais, mensais ou até no limite máximo de 1 ano. Existem acordos de compensação mais específicos, como por exemplo a compensação dos sábados não trabalhados, com acréscimos diários de minutos de trabalho proporcionais. E existem os bancos de horas, estes na proporção de 1 por 1. Ou seja, quando você trabalha 1 hora a mais, terá 1 hora acrescida a um banco de horas, que poderá ser convertido em folgas. No banco de horas não há, portanto, o acréscimo do adicional de 50%, que é típico lá da hora extra. Se a compensação acontecer em até 1 mês, o ajuste pode ser pactuado por acordo individual e é válido mesmo se for na forma tácita. Se a compensação ocorrer entre 1 e 6 meses, o ajuste deve ser necessariamente por escrito, mas ainda podendo ser na forma individual. Mas se a compensação ultrapassar 6 meses, deve ser ajustada por acordo coletivo de trabalho. E o prazo máximo aí nesse caso é de até 1 ano. Se as horas realizadas a mais não forem compensadas no prazo pactuado, ou se o vínculo empregatício for rompido antes disso, o empregado tem direito a receber essas horas como horas extras, ou seja, com um adicional de 50%. Há ainda uma outra exceção à duração máxima de trabalho, que são os regimes diferenciados. A jurisprudência já chancelava alguns regimes diferenciados, que são fundamentais para o exercício de algumas atividades. Mas a reforma trabalhista regulamentou um deles, o regime 12 por 36, que prevê uma jornada de trabalho de 12 horas, compensadas com 36 horas de repouso. Assim, ao final do mês, o trabalhador terá menos horas do que se tivesse trabalhado no limite de 44 horas semanais. Por isso é que esse regime é permitido. Existe ainda a possibilidade de que o trabalho seja realizado no período noturno, entre as 22 horas e 5 horas da manhã seguinte. Por ser contrário ao nosso relógio biológico, a hora noturna recebe um adicional de 20%. A outra particularidade do trabalho noturno: a hora não é composta de 60 minutos, mas de 52 minutos e 30 segundos. Isso porque, se somadas as horas entre 22 e 5 da manhã, de forma reduzida, teremos 8 horas, e não 7, o que seria se considerássemos a hora com 60 minutos. Assim, um trabalhador que trabalha exatamente das 22 às 5 receberá por 8 horas de trabalho, além do adicional noturno de 20%, embora tenha trabalhado na prática 7 horas. Mas algumas categorias têm uma regulamentação diferente do trabalho noturno, como é o caso dos advogados, por exemplo, em que o adicional é de 25%. Para o trabalhador rural, além do adicional ser diferenciado, também de 25%, o período em que a jornada é considerada noturna também muda. Para a lavoura, é das 21 às 5 horas. E para a pecuária, das 20 às 4. Observou que o período tem 1 hora a mais? Sim, porque para o trabalhador rural não existe o benefício da hora reduzida. É computada a hora cheia, com 60 minutos. Quanto ainda à duração do trabalho, o trabalho em tempo parcial se refere à possibilidade de pactuação de contrato de trabalho com base no tempo, porém com jornadas reduzidas. Por que eu falo no tempo? Porque você pode pactuar, por exemplo, com base na produção. Essa pactuação com tempo reduzido pode ser de no máximo 30 horas semanais, com possibilidade, então, de realização de horas extras, e de no máximo de 26 horas semanais, sendo que nessa hipótese, a realização de horas extras fica limitada a 6 horas por semana. Como curiosidade ainda, havia um instituto denominado
horas in itinere, que privilegiava o tempo à disposição do empregador na jornada de trabalho, inclusive o tempo de deslocamento do trabalhador. No entanto, essa possibilidade foi extinta com a reforma trabalhista. E atualmente não há qualquer situação em que o trajeto de ida e volta do trabalho seja considerado parte da jornada de trabalho. Existem duas figuras similares no que se refere ao tempo à disposição do empregador: a prontidão e o sobreaviso. Na prontidão, o empregado aguarda ser convocado a trabalhar a qualquer momento nas dependências do empregador, que pode ser inclusive um alojamento. Nesse período, ele recebe 2/3 da sua hora normal de trabalho. Já no sobreaviso, esse estado de alerta existe, mas o empregado fica em casa aguardando ser convocado e recebe 1/3 da sua hora normal de trabalho. No trabalho nas dependências do empregador, é obrigatório o controle de jornada. De acordo com o artigo 74, parágrafo 2º da CLT, para os estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, é obrigatória a anotação de entrada e de saída por registro manual, mecânico ou eletrônico. Assim, apesar do controle por parte do empregador ser obrigatório, pode adotar o regime por exceção, no qual apenas anota os períodos extraordinários. Não são descontadas nem computadas como horas extras as variações de horário no registro de ponto que não excedam 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diários. A regra é, portanto, o controle de jornada. Mas há 3 espécies de empregados previstas lá no artigo 62 da CLT que estão excluídas dessa obrigatoriedade e, por consequência, que não recebem horas extras. São os trabalhadores externos, os cargos de confiança e os teletrabalhadores. Para a configuração do trabalhador externo, é necessário que sejam as suas atividades incompatíveis com o controle de jornada. Já o cargo de confiança fica caracterizado com 2 requisitos. Um deles, o recebimento de uma gratificação de no mínimo 40%. E também, na prática, o exercício de atribuições de gestão. Quanto aos períodos de descanso, o período mais conhecido é o intervalo intrajornada, que serve para repouso e alimentação, previsto no artigo 71, parágrafo 2º da CLT. Assim, quem tem jornada de até 4 horas não tem direito ao intervalo. Mas nas jornadas entre 4 e 6 horas, o intervalo será de 15 minutos. E nas jornadas acima de 6 horas, o empregado tem direito ao intervalo mínimo de 1 hora e máximo de 2 horas. É possível, porém, que haja acordo coletivo no sentido de reduzir esse intervalo para até 30 minutos e também para majorá-lo para algumas categorias específicas. Esse intervalo não é remunerado e não consta na jornada. Algumas categorias possuem intervalos de descanso remunerados, em proteção à sua saúde, como ocorre com os digitadores, por exemplo. Aqueles que exercem atividades essencialmente de digitação, em virtude do esforço repetitivo, têm direito a um descanso de 10 minutos a cada 90 minutos de trabalho. Entre 2 jornadas de trabalho, ou seja, entre o término da sua rotina e o início no dia seguinte, deve haver também um descanso, um espaço mínimo de 11 horas. E mesmo que o intervalo intrajornada ou esse interjornadas não seja remunerado, se houver a violação deles, o pagamento se dá na forma de hora extra. Já o descanso semanal remunerado é o período de 24 horas consecutivas sem trabalhar, que deve ocorrer a cada 7 dias de trabalho no máximo e deve coincidir preferencialmente com os domingos. Se não for respeitado ou se o empregado tiver que trabalhar nesse dia, deverá receber essas horas com um adicional de 100%.
Também, via de regra, não ocorrem trabalhos nos feriados. Mas algumas atividades são ininterruptas e, se não houver a devida compensação, o empregado tem direito a receber esse dia de trabalho em dobro. Outro período de descanso que merece destaque, e o maior de todos, são as férias. O regramento das férias está nos artigos 130 e seguintes da CLT. A regra básica é que, para adquirir esse direito, o empregado deve trabalhar 12 meses. Por isso é chamado de período aquisitivo. E nos 12 meses seguintes, que é o período concessivo, é quando o empregado deve ter esse descanso, deve usufruir desse descanso. Assim, depois de cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado tem direito a usufruir, a tirar as suas férias. As férias serão concedidas com um acréscimo salarial de 1/3 do valor do salário e devem ser pagas pelo empregador com até 48 horas de antecedência do seu usufruto. E desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos, e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um. É o empregador quem tem o direito de escolher o período de usufruto das férias, desde que dentro do período concessivo. Mas é o empregado quem escolhe se quer ou não converter 1/3 das suas férias em abono pecuniário. A remuneração é um dos elementos mais importantes da relação de emprego e está prevista no artigo 457 da CLT. Importante ressaltar que a legislação diferencia salário de remuneração. Enquanto salário é a quantia recebida diretamente pelo empregador como contraprestação pelos serviços prestados, remuneração engloba o salário mais outras quantias que eventualmente receba de terceiros, como por exemplo as gorjetas. Ainda é importante diferenciar verbas salariais de verbas sem caráter salarial, normalmente com conotação indenizatória. As verbas salariais geram reflexos em descanso semanal, férias, 13º, FGTS, etc. Já as verbas sem caráter salarial não geram qualquer reflexo em outras verbas. Entre as verbas recebidas, é importante diferenciar 3 que geram confusão entre as pessoas: o adicional, a gratificação e os prêmios. O adicional é pago em decorrência de uma situação gravosa a que o empregado se submete, como o trabalho extraordinário, o ambiente insalubre, o adicional noturno. Já a gratificação é recebida como um agraciamento do empregador. A mais conhecida é a gratificação natalina, o 13º salário. E os prêmios são pagos como motivadores para parabenizar um empregado ou um grupo por uma meta alcançada, por exemplo. Tanto o adicional como a gratificação possuem natureza salarial. Já os prêmios não têm conotação de salário e, portanto, não geram reflexos. Entre os adicionais, merecem destaque os adicionais de insalubridade e de periculosidade. O adicional de insalubridade é garantido aos trabalhadores que trabalhem em condições insalubres, que acarretam risco de dano à saúde, que são expostos a agentes que podem ser físicos, químicos ou biológicos. Eles recebem um adicional que pode variar entre 10, 20 ou 40% do salário, a depender do grau de exposição aos riscos. Já o adicional de periculosidade é quando o trabalhador exerce suas funções com risco de mortalidade. As atividades listadas pela legislação são a exposição permanente a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, a exposição permanente a roubos ou outras espécies de violência física, nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial e trabalho em motocicleta.
Em todas essas situações, é pago um adicional de 40% sobre o salário. Via de regra, o salário é pago em dinheiro, mas pode acontecer de o empregador fornecer bens ao empregado e que esses bens sejam considerados parte do salário. É o chamado salário-utilidade ou in natura. Quando se tratar de alimentação, o máximo permitido em lei é que seja de 20% do total do salário e com a habitação, o máximo é de 25%. Existem alguns bens que, mesmo sendo fornecidos pelo empregador, não constituem salário e não podem servir como base de cálculo de outras verbas. Nesta lista estão itens de vestuário, equipamento, seguro-saúde, vale-transporte, previdência privada, entre outras situações que estão previstas no rol do artigo 458, parágrafo 2º da CLT.